Olá, bom dia a todos. Primeiro eu quero pedir desculpas por não ter estado aqui ontem. Tive uma intercorrência, talvez alguns de vocês também tenham passado por isso. Ontem acabou a luz aqui em casa e em várias regiões de São Paulo. Mas enfim, vamos retomar aqui o nosso combinado da nossa conversa hoje sobre o tema Teu Lugar na Vida. Esse tema foi baseado em um capítulo do livro Renovando Atitudes, psicografado por Hamed. E antes de iniciar, eu quero agradecer toda a equipe espiritual que nos auxilia, nos acompanha e atua nos trabalhos da nossa casa. Teu lugar na vida. Quando fordes convidado para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que esteja entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós. Esta fala partiu de Jesus. E ele conclui essa parábola dizendo: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. O que Jesus nos propõe com esta fala? E nesse capítulo, a compreensão que a gente traz é: qual é o teu lugar à mesa? Na ânsia de ter um lugar, de encontrar um espaço, a gente muitas vezes se propõe e avança na direção de lugares que não necessariamente são nossos. Então, quanto eu estou em busca de um lugar e para isso me ofereço e ocupo o lugar que aparece ou o lugar que me disseram que é adequado, mas quanto efetivamente eu estou apropriado, quanto efetivamente o lugar que eu tenho na vida é uma escolha minha. E aí vamos aqui trabalhar com a questão do qual é o teu lugar à mesa. Se Jesus está te dizendo de cautela, observe, contemple, qual é o nosso lugar na mesa da vida? Qual é a tua posição no universo de ti mesmo? Será que o lugar que você está ocupando realmente é seu? Será que este lugar em que você está realmente é condizente com as suas habilidades, com as suas potências, com aquilo que de melhor você pode desenvolver nesse mundo? Somos espíritos encarnados e os nossos espíritos trazem consigo muitas habilidades e recursos. E existe uma beleza infinita nisso, de que cada espírito traz consigo peculiaridades, características muito íntimas e muito próprias. E ao mesmo tempo que isso é muito admirável e valioso, isso também é muito complexo, porque eu convivo com pessoas que são admiráveis, mas que trazem com elas habilidades diferentes. Então, cada vez que eu olho para o outro, admiro, mas quero fazer como o outro, eu estou me distanciando, eu estou sentando em um lugar à mesa que não me diz respeito. Existe um lugar, se a gente for pensar neste lugar, nessa posição do universo, nessa mesa que Jesus propõe, essa mesa tem lugar para todos. Mas para que todos possam ter lugar, a gente precisa que cada um entenda qual é o seu lugar na mesa. E talvez o grande desafio e confusão é que as pessoas disputem as mesmas cadeiras ou tentem ocupar os mesmos lugares, sem considerar a cadeira que lhe faz muito mais sentido, que ressoa muito mais com a própria essência. E aí, para a gente entender e expandir esse olhar sobre qual é o nosso lugar no mundo, a gente primeiro tem que reconhecer também um lugar que não é muito confortável, que quanto as influências externas nos levam em direções antagônicas à nossa essência.
A gente vive uma realidade cheia de estímulos. A gente tem uma referência muito forte hoje em dia de redes sociais. E as redes sociais, ao mesmo tempo que trazem a possibilidade de informação, de troca, também são lugares onde as pessoas utilizam para manifestar estilos de vida. E até aí é algo muito próprio, muito individual, cada um tem seu estilo de vida. É que a rede social, ela estimula que as pessoas se movimentem em busca daquele mesmo estilo de vida. Porque aquilo parece melhor, porque aquilo esteticamente é mais bonito, porque parece que financeiramente é mais promissor. E aí todas essas influências vão nos cercando e tomando a gente numa força que, sem se dar conta, a gente atua muito mais na direção do que o mundo gostaria de ver do que propriamente do que eu sou. E esta reflexão, ela é um desafio e vale para todos nós, porque a gente vive numa dimensão ainda que tem muita influência do externo. Pensando em temporalidade, somos espíritos relativamente jovens na existência, então por conta da nossa imaturidade, por vezes existe uma tendência em buscar respostas no outro, na maneira com que o outro faz, para ver se a gente assim encontra uma forma para nós. Acho que vale o cuidado aqui de que não é que a gente não possa olhar para o outro, admirar e amadurecer formas. Isso sim, mas não quer dizer que eu vou, do momento que eu olho o que eu acho interessante, eu vou me apropriar e reproduzir, porque essa é uma repetição. Se eu pego aquele saber, se eu pego aquilo que eu admiro, me aproprio e a partir disso construo a minha maneira, aí sim a gente está falando do o teu lugar à mesa. Nada piores do que sentir deslocado na escola, na profissão, no círculo social ou até mesmo entre os familiares. Quanto mais deslocado e mais tomado pela necessidade de caber, a nossa tendência é abnegar cada vez mais daquilo que nos faz bem, daquilo que parece adequado, daquilo que seria mais estimulante de ser visto em mim. Eu já falei aqui algumas vezes, mas não falei logo no início hoje da nossa conversa. Eu sou psicóloga e um dos eixos da terapia é ajudar o paciente a bancar o desejo dele. O que representa isso, né? Primeiro que na referência terapêutica que eu trabalho, desejo significa que tem como se fosse um iceberg. O desejo é um pedaço consciente e um pedaço inconsciente. Então nem sempre a gente tem claro aquilo que a gente deseja. Por isso que se ouvir, se trabalhar, seja numa perspectiva terapêutica, seja num trabalho de autoconhecimento, cada um vai encontrar a sua linha, é buscar este desejo. Que força é essa que me habita? E à medida que eu entendo que desejo é esse, em que direção eu quero me mover? Então, quando eu atendo um paciente, não cabe a mim dizer se ele está buscando algo bom ou ruim. É claro que se for algo destrutivo, é de outra ordem. Mas ouvir um paciente é ajudar ele a se ouvir na direção do o que ele quer, o que ele deseja. Como, por vezes, é difícil sustentar um desejo. Vou dar um exemplo trivial. Você nasceu numa família de médicos. Como é sustentar o desejo de que você gostaria de ser um arquiteto? Quando ali impera uma forma, uma experiência, uma trajetória. Então, o nosso desafio é nos escutar enquanto desejo, para que a gente tenha mais clareza de qual é o nosso lugar à mesa. Esse deslocamento, como eu disse, ele pode acontecer em vários campos da vida. E nos bastidores, ele mina uma coisa que é muito estrutural, que é a sua autoestima. Quanto mais você tenta se adaptar, mais inseguro você fica.
Porque se a gente for sincero, quanto mais a gente tenta se parecer com algo, mais distante da gente a gente fica. E aí pode parecer externamente valioso, mas internamente fica oco. Porque não ressoa com você. Você está operando na direção de algo que não é a manifestação do seu espírito, do divino em você. E nesse lugar do atuar em direção a escolhas do que é esperado e não daquilo que eu desejo, a gente se dá conta que são tantas interferências, são tantas as opiniões, que a gente vira uma folha ao vento. Porque cada hora é alguém dizendo e sugerindo alguma coisa. Até brincar que teve umas figurinhas, uns memes há um tempo atrás, que era o ovo. Tinha uma época que o ovo era super saudável. Depois o ovo era nocivo para a saúde. E ele passou por várias etapas do se é nocivo, se é benéfico. E a gente vai ficando nesse lugar de superestimulação do que é bom, do que é ruim. E tá tudo bem, a ciência tá aí para ajudar. Mas a gente fica parecendo folha ao vento, vai batendo e a gente vai mudando e vai reordenando. E o que parecia algo que era admirável deixou de ser. Então, a gente precisa ter algum eixo. E o nosso eixo é com a gente mesmo. É nesse lugar de escuta do desejo. Porque o que acontece? A gente tá ali, vivendo, vendo esse monte de estímulo, tentando fazer parte de grupos, tentando se integrar, ser reconhecido, e vai fazer um monte de coisa que é o esperado. Aí dá errado. E aí, quando dá errado, você fala, mas peraí, eu fiz o que estavam me dizendo, eu fiz porque me sugeriram. E aí, o outro não vai assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, pela sua postura. Você o fez. Você pegou aquela referência ou aquele comentário e trouxe para a realidade da sua vida. E aí, conforme você vai ficando nesse lugar muito distanciado de si, a percepção de quanto você se tornou um reflexo das opiniões alheias e não alguém que está conectado com o seu desejo, com a sua existência. Só que aí, tá dando errado, eu culpo o mundo. Eu culpo a pessoa que me indicou, eu culpo aquela matéria que me sugeriu, eu vou culpando o externo. Gente, de início é muito tentador esse lugar. Você culpa, mas efetivamente não desloca. No processo terapêutico é muito comum que a gente nomeie e atribui a responsabilidade. Eu me comportei assim porque fui tratada dessa maneira, porque fizeram isso comigo. E parte do percurso é entender por que você reage da maneira com que reage. É cada vez menos sobre o que o outro faz e cada vez mais sobre a maneira com que você escolhe lidar com isso. Então, quanto mais vulnerável eu sou ao externo e respondo ao mundo, eu menos responsabilidade tenho sobre as minhas escolhas. E com menos responsabilidade, eu me vejo num lugar cada vez mais distanciado daquilo que eu gostaria. Quando você senta com você mesmo, se recolhe, reflete o quanto da sua vida é fruto de todas as interferências externas, aí sim você está começando a ponderar do quem é você na existência. Quanto todas essas interferências te trouxeram até este lugar, você respeita, mas a partir disso, o que você escolhe? Na direção do que você quer se movimentar. E nessa percepção de quem eu sou. E por vezes eu vou ver alguém que eu nem gosto tanto, mas que ficou renegado, que ficou silenciado ali. Então, olhar para si, perceber quais são as suas vontades, os seus desejos, e a partir disso, nutrir este caminho. Porque a chance da vida prosperar e avançar quando a gente está conectado em essência
é muito maior do que quando você atua nesse lugar caótico de cada dia um estímulo. Então, se conectar com a sua essência é perceber que a existência é responsabilidade unicamente sua. E se a responsabilidade é unicamente sua, não é porque a gente está vivendo de forma isolada, pelo contrário, cada vez mais coletivo, mas qual é a minha responsabilidade diante de um grupo? Quanto é me ouvir, mesmo estando em grupo, mesmo estando dentro de um convívio familiar, profissional, é me ouvir e perceber qual é o meu lugar diante daquela situação, daquele lugar. Porque senão, como eu disse aqui no começo, né, com a parábola de Jesus, a gente está desesperado por um lugar à mesa e senta em condições que parecem atraentes, favoráveis, mas com o passar do tempo são desconfortáveis, são opressoras. Por isso, o exercício da autoobservação. Como a gente tem muito estímulo, por vezes é muito desafiador sustentar a autoobservação. A gente até começa observando algo, mas no decorrer do percurso se perde e acaba tomando as próprias conclusões, acaba fantasiando circunstâncias, desfechos. Por isso, esse lugar de autoobservação consigo, para cuidar da essência. E para a gente poder cuidar da nossa essência, é preciso um movimento e uma busca por uma simplicidade. Porque cada vez que a gente quer ser grande, importante, reconhecido, quer o melhor lugar à mesa, a gente se perde. A gente se perde e volta a ficar refém de todo esse contexto que sugere e estimula um monte de coisa. Então, ser simples, ser humilde, não é se rebaixar, longe disso. É se auto-observar, porque, eu quero aquela cadeira alta, mas para o quê? Para que eu tenha destaque? Para que eu seja visto? Ou naquela cadeira alta eu tenho a possibilidade de ajudar e estimular mais pessoas? O que me move? O que me faz querer a cadeira mais alta? Porque se for para ser visto e ser reconhecido, não me levem a mal, mas você está se movendo na direção do quê? De algo que não é o teu lugar no mundo. Jesus tinha uma evolução altíssima quando encarnou aqui, continua no caminho de ascensão dele, e ele encarnou numa condição humilde. Ele nasceu numa região de conflito, de uma família simples, exatamente para nos lembrar da importância e da relevância da simplicidade. Cada vez que a gente quer ser grande ou importante, acho que deveria acender uma luzinha dizendo de qual é a necessidade de, o que você pretende com isto. Por isso, simplicidade lúcida, para a gente se despojar dos nossos enganos e fazer com que a gente se encontre a nossa autêntica humildade. Para que a gente, de uma maneira pacífica, harmônica, possa encontrar o nosso lugar à mesa. Porque todos temos um lugar à mesa. O grande desafio é entender qual é a nossa cadeira. E assim, eu agradeço o interesse, a presença de vocês e desejo um ótimo final de semana. Um grande beijo.